Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Conceição Lopes, psicóloga clínica, e eu gostaria de hoje, aproveitando, falar um pouquinho mais sobre suicídio. Eu tenho o hábito, no período da manhã, enquanto eu vou me preparando, fazendo as minhas atividades da manhã, eu costumo ver o Instagram. Quando eu estava olhando, me chamou a atenção que uma pessoa fez uma postagem falando que ah, essa papagaiada de Setembro Amarelo, porque no mês de setembro fala-se muito sobre o suicídio, mas e os outros meses, janeiro, fevereiro, março, abril, blá, blá, blá. Esses outros meses ninguém tá nem aí pro que a gente sente. E fazendo uma crítica ruim ao Setembro Amarelo. Então eu queria dar o meu ponto de vista, que é o seguinte: o suicídio, ele tá aí todos os dias. Não é só no setembro. Só que, se nós não termos um mês, uma data, para dar ênfase a esse assunto, seria um assunto que nunca seria falado. Então eu entendo o comentário dessa pessoa, porém eu só queria deixar claro que é um assunto para se abordar em algum momento. Então nada melhor do que ter um mês só para se falar disso. E nos outros meses, infelizmente, vai ter pessoas que não vão nem sequer lembrar, mas quando chegar no próximo setembro, essa pessoa lembra. Então, faz se necessário ter uma data exclusiva. Mas isso era só um parênteses que eu queria deixar. E daí eu queria falar sobre um pouco como Freud interpretava essa coisa do suicídio. Então ele dizia que nós temos esse ato suicida tanto consciente como inconsciente. Então, qual seria a diferença do consciente para o inconsciente? O consciente é a pessoa que decide, vai e comete o suicídio. Isso é consciente. Eu me organizei, eu fui lá e executei. O inconsciente são as pessoas que vão se matando aos poucos, ou que assumem o risco de. Então é claro que eu vou dar um exemplo, né? Assim, para ficar bem palpável, o que seriam essas pessoas? Aquele ser humano que anda na estrada igual um louco, correndo, costurando, ultrapassando todo mundo sem motivo nenhum. Os adictos e por aí vai. Esses são os suicidas inconscientes. É o famoso assume o risco de. E o que acontece? Freud dizia que nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. Quando nós estamos nessa pulsão de morte, o nosso eu, ele está enfraquecido. E esse sujeito está em sofrimento. Quando o sujeito está em sofrimento, ele se sente como indigno, como não merecedor. Então, ele quer se punir. E assim ele comete o ato suicida. Se você é uma pessoa com ideação suicida ou conhece alguém, o que você pode fazer? Rede de apoio, pedir ajuda, ir em busca de uma ajuda de um profissional da área da saúde mental. Por quê? Quais são os benefícios? O que a terapia faz por você? Quando você vem em busca de terapia, esse profissional ele vai te ajudar a trilhar novos caminhos. E aí você se pergunta, mas como assim trilhar novos caminhos? Né? A pessoa já está toda fragmentada, está triste, está com esse eu empobrecido, ela acha que ela não é merecedor de nada. Eu não quero novos caminhos, eu não quero. O profissional de saúde, ele vai aos poucos, porque
não é miojo, né? Psi não é miojo, a gente não vai fazer isso em 3 minutos. O profissional de saúde, ele vai te ajudar a ir em busca de autoconhecimento. Ele vai fazer com que aos poucos você se perceba. Então que você reflita e vá tendo uma melhor qualidade de vida. Quando você começa a ter uma melhor qualidade de vida, você vai perceber que existem possibilidades. Então, aquele fundo do poço ou aquele túnel negro que você não via luz, você começa a enxergar a luz. Você vê que tem uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque ele vai fazer com que você comece a perceber os seus pensamentos, os seus gatilhos, como eles começam, para onde eles te levam. Então você entra num momento de introspecção. Você começa a nomear o que você sente. E você também começa a refletir sobre a realidade. Será que isso que você está pensando realmente é? Porque muitas vezes nós criamos fantasias, ilusões, coisas que não existem. Então você começa a se perceber, nomear sentimentos, olhar se é realidade ou se é fantasia, e a partir daí você muda, e quando você muda, as coisas no seu entorno também mudam, e os outros mudam com você. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a metáfora da ostra. O que a ostra faz? A ostra está lá no fundo do mar. Digamos que a ostra está com sofrimento, né? E nisso entra o grão de areia e começa a incomodar ela, porque aquele grão é áspero, tá machucando. Então ela joga o nácar nesse grão de areia, que vai fazendo com que esse grão de areia não mais a machuque, e com o passar do tempo, esse grão de areia se torna uma linda pérola. Então tá vendo como a gente consegue uma solução? Existem pessoas que são mais resilientes que as outras. Mas veja bem, resiliência é uma coisa que se aprende. Ninguém nasce sabendo. É um passo a passo, é um dia a dia. Aí, como o nome do meu podcast, Psi não é miojo. Resiliência você também não aprende em 3 minutos. Então você vai adquirindo essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de ver o mundo, você vai tendo insights, você vai ressignificando essas coisas que te fazem sofrer. E lá na frente, você vai vendo como foi bom ter ido em busca de ajuda. O que é muito importante também, nós percebemos, é que nessa vida de hoje, onde não se permite o sofrimento, não se permite a doença, nós temos que estar sempre lindos, né, felizes, disponíveis, nós adoecemos. Porque é o mundo do imediatismo. Então nós estamos sempre em busca de algo que nem nós sabemos o que é. E nessa busca incessante, nesse vai, a gente está nesse caminho e de repente a gente chega lá e se dá conta de que toda essa estrada trilhada a gente nem admirou o trajeto. Então, pessoal, reflita muito sobre isso. A vida
não é ter. Não é ter. Então, claro, nós vivemos num mundo onde nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas isso não é felicidade. É o ser. Quem você é para o outro. Veja bem, no dia da nossa morte, a gente não vai levar nada. A gente só vai deixar aqui as lembranças. E quais são essas lembranças para os nossos entes queridos que ficam aqui? Então reflitam sobre isso. Eu comecei falando sobre suicídio, acabei indo para esse lado da terapia e agora no final acabei falando para vocês sobre essas questões de ser e não ter. É muito importante que a gente reflita sobre isso e esse ser também é o ser para o outro. E quando nós encontramos alguém que está em sofrimento psíquico, nada melhor do que ser a melhor companhia para esse ser em sofrimento. É estar disponível, é o acolher, é o escutar. E isso não tem preço, isso não se compra. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Quem quiser fazer perguntas, a caixinha está aberta aqui, as perguntas estão abertas. Me sigam também no meu podcast Psi Não É Miojo. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhem o conteúdo. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!